Oi pessoal, tudo bom com vocês? Resolvi começar um vídeo para conversar um pouco com vocês sobre como vão as coisas. Eu parei um pouco de gravar mesmo falando que eu ia continuar gravando, porque tem épocas mesmo que eu tô melhor, tem épocas que não, mas eu sempre percebo que gravar para vocês é uma coisa que me mantém empolgada, mesmo nos dias que eu não tô tão legal. Então, fazer vídeos é a minha paixão, já tem muitos anos já, e eu acabo permitindo que eu deixe isso de lado nos momentos que eu acho que eu não tô tão bem assim, o que é um grande erro. Então, por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui hoje. Bom, a primeira novidade que eu quero contar pra vocês é que eu estou conseguindo ficar sem tomar o meu remédio. O remédio que o meu psiquiatra passou. Então, quem não sabe do que eu estou falando, tem uns vídeos anteriores aqui. Eu sempre deixo listados para vocês assistirem, nos cards, os vídeos mais relevantes ou os vídeos que eu cito aqui. E esse é um que eu costumo colocar, que é a minha preocupação que eu tava de não estar bem durante a viagem que eu e o Rafa vamos fazer pra Itália. Essa viagem vai acontecer e eu tô conseguindo criar várias estratégias mentais para não precisar do remédio agora, tomar ele agora, e também para conseguir estar ok com essa viagem que vai acontecer. Então é tanta coisa que eu tenho que atualizar para vocês sobre isso que eu nem sei direito por onde começar, mas eu vou colocar aqui então por tópicos, né? Tópicos de assuntos que eu vou abordar. Eu vou só fechar a janela aqui porque a máquina tá vai fazer barulho de tempos em tempos. Peraí. Eu tô aqui no solzinho, gente, espero que não incomode. É que eu tô com um friozinho e tá tão gostoso aqui no sol, tá me fazendo bem. Então, de que maneira que eu quis separar, pelo menos em alguns tópicos, pra me nortear esse vídeo? Um deles vai ser ansiedade, o outro espiritualidade, o outro álcool e o outro autoconhecimento. Então, todos eles estão interligados, mas eu vou começar a contar nessa ordem pra eu mostrar como que eles estão interligados. Então, sobre a ansiedade. Eu acabei tendo várias crises de ansiedade nos últimos tempos que foram causadas por diversas coisas que foram acontecendo na minha vida e muitas delas era inevitável que essas crises acontecessem. E eu já quero começar fazendo um parêntese aqui que toda essa parte de ansiedade terrível que eu tô citando foi o que levou a um autoconhecimento, uma resiliência, um fortalecimento emocional absurdo. Se não fosse todos os picos de ansiedade que eu tive que chegar recentemente, eu não teria conseguido ter força para parar o meu remédio, eu não conseguiria ter tido força para conseguir seguir com a ideia da viagem, e muito menos eu estaria tão determinada a ser tão forte com tudo que eu vou falar aqui. Eu senti uma transformação muito grande, eu acho que transformações elas acontecem várias vezes durante a nossa vida, e essa que eu vivi até agora, esse ano, 2023, esse comecinho, foi uma delas. E eu tô muito orgulhosa de mim. Assim, eu tô muito... A gente nunca fica feliz de passar por uma situação difícil, mas eu tô me sentindo muito mais forte, muito mais... Como que eu vou explicar? Dona de mim mesma, muito mais confiante com tudo. Não vou dizer que, nossa, estou perfeita, mas eu tô me sentindo muito bem comigo mesma, assim, depois de tudo que eu passei. Então, depois dessas crises de ansiedade, e durante até, né, enquanto elas aconteciam, eu me refugiei na espiritualidade, porque é uma maneira que eu encontrei de me fortalecer e de me consolar. E dentro do espiritismo, sempre tem essa fala, né, de que a doutrina espírita, ela é consoladora. E por que ela é consoladora? Ela é consoladora porque ela te dá respostas que você não encontra na Terra. Ela te dá respostas do porquê coisas acontecem, que se você procurar dentro da justiça humana, não existem, essas respostas não existem. Então, quando a gente sofre muito por alguma coisa que a gente não consegue mudar, é porque a gente não tá conseguindo enxergar além daquele sofrimento que a gente tá vivendo. Então, por exemplo, às vezes a gente se considera
injustiçado, às vezes a gente considera que a gente é tão bom, a gente não merece passar por certas coisas, ou às vezes você, sei lá, perde uma pessoa, ou você tem uma vida muito difícil financeiramente, ou com uma doença. Então, quando a gente olha para essas coisas sem explicação dentro da nossa realidade material, a gente começa a se sentir injustiçado. Por que eu tô passando por isso? Por que justo eu? Eu não faço mal para as pessoas. Por que que eu tenho que passar por isso? Quando você conhece as bases do espiritismo, do que ele ensina, se você lê o Livro dos Espíritos, se você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns, mas principalmente o Livro dos Espíritos, que tem perguntas e respostas, e inclusive tem aqui no YouTube ele em audiolivro, você vai encontrando os porquês de todas essas perguntas que a gente faz. E uma vez que você encontra, isso te traz uma paz, te traz uma tranquilidade. E é tão gostoso, assim, claro que não elimina o sofrimento completamente, mas eu passei a ser grata por estar passando por essas coisas, por estar conseguindo colocar em teste essas virtudes que eu procuro ter, esses ensinamentos que a doutrina me traz, eu tô colocando em teste, em prática. É o momento de eu testar se eu tô conseguindo melhorar mesmo, sabe? E, claro, com todos os defeitos que todos nós temos e que eu tenho, eu tô achando positivo, eu tô achando que eu tô conseguindo, assim, de uma maneira dentro dos parâmetros possíveis, né, como seres humanos. Então, dentro da espiritualidade, o livro Reforma Íntima me ajudou muito, o Evangelho no Lar que eu faço toda semana me ajudou muito, continuar nos estudos, né, dos livros que eu já fazia, e buscar me observar. Então, esse é um outro ponto dentro da espiritualidade que me ajudou muito. Na Reforma Íntima, o livro ele enumera defeitos e qualidades, né? Coisas que a gente deve melhorar e coisas que a gente deve tentar eliminar. E quando eu fiz essa listinha, me pareceu muito difícil mudar algumas coisas. Sabe aquilo que a gente fala, não, eu sou assim, não tem como mudar, eu sempre fui assim? Essas coisas é muito difícil mudar. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois, porque isso abre portas para o assunto da espiritualidade, que não é o foco desse vídeo aqui. Mas só para dizer para vocês o que eu comecei a fazer. Quanto mais triste eu estava, quanto mais desesperada eu tava, quanto mais sem rumo eu tava, mais eu mergulhava na reflexão, no autocontrole, na prece, na fé, na respiração. Quanto mais desesperada, mais profundamente eu mentalizava isso, como se fosse uma meditação. E de alguma maneira isso funcionou. De alguma maneira isso funcionou. Eu estava tomando o remédio com uma certa frequência, 2 vezes, 3 vezes na semana, era mais ou menos essa frequência. E teve um belo dia que eu simplesmente parei. E o estresse só aumentou depois disso, e eu consegui ficar melhor do que com o remédio. Então, assim, não tomo o remédio, nem sei, deve fazer umas 3 semanas, não sei, né, ao certo quanto tempo faz, não tô contando, mas não tô mais precisando dele, o que é ótimo. E aí o álcool vai entrar nessa equação aí nesse momento. E aí o que acontecia? Eu consegui me equilibrar, mas o álcool me desequilibrava. Em que sentido? Eu não sei qual frequência você ingere álcool, se você não ingere ou ingere, enfim. Mas o álcool, ele tá presente na minha vida em todas as situações sociais. Todos os aniversários, festinhas de fim de semana, viagens pra praia, principalmente quando tem uma comemoração de alguma coisa. Eu não bebo em casa, assim, tipo, eu não tenho bebida na minha casa que eu tomo depois do trabalho pra desestressar. Isso não acontece, eu não tenho essa vontade. Mas eu sempre tive essa vontade de, pra uma festa, um evento, alguma coisa, eu tenho que beber álcool, não tenho a possibilidade de não beber. Sempre foi assim. Sempre não, nos últimos anos foi assim, né? E era uma coisa até que me dava mais motivo pra querer ir naquele lugar. E confraternizar num restaurante e tal. Só que o álcool, ele traz diversos problemas, né? Mesmo que você não tenha uma dependência muito grande, você sempre vai criando uma pequena dependência em algum grau. E uma característica da dependência é você sempre tem que aumentar a dose. Então, se você tá num estágio aí que você, não, mas eu bebo socialmente, eu tomo um pouquinho e tal. Se você continuar daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, você vai ter aumentado a dose em algum momento. E isso não tem fim, esse é o ponto, né? Você vai precisar de cada vez mais. Então, isso eu notei
e eu tinha uma relutância quanto a isso, mas é verdade. Então, o que que acontecia? E eu também tenho outra característica, se eu bebo, eu não consigo comer. Não consigo comer nada. E outra característica da minha ansiedade também é não conseguir comer. Se eu estou ansiosa, eu não me alimento. Por isso que nos vídeos do Japão eu falo, eu fiquei 4 dias sem comer durante as crises de pânico. 4 dias sem comer e sem dormir. Eu não conseguia comer. Eu tentava comer, era uma mordida de alguma coisa, ou eu só conseguia líquido. Então, é uma característica da minha ansiedade. Então, nesse tempo que eu não estive bem, eu emagreci por volta de 5 quilos. 4, 5 quilos. Nessa média aí. E eu não recuperei ainda, não pretendo recuperar, mas eu tô com 50 quilos agora. Então, eu fui notando assim, ia ter um churrasco. Eu não como carne, mas eu vou em churrascos, né? Ia ter um churrasco, ou então ia ter um aniversário, ia ter isso, aquilo. No fim de semana, então o sábado era o evento, o domingo era de cama o dia inteiro, passando mal. Assim, eu não chegava a vomitar, mas ficando lá morta, sem conseguir fazer nada. E aí que vinha também, durante a madrugada e de manhã, vinha as crises de ansiedade. Vinha muito uma ressaca moral junto, assim, e aí a ansiedade tomava conta, e o controle que eu tava conseguindo ter sem o remédio, eu não conseguia ter quando eu bebia. Isso bebendo muito ou bebendo pouco. Uma outra coisa que influencia muito quando eu bebo, eu já falei aqui no canal, em questão de espiritualidade, é como eu sou médium, aconteciam incorporações. Às vezes, quando eu bebo álcool, acontecem incorporações e completamente descontroladas. Então, isso é péssimo, péssimo. Não é pra acontecer. E é uma grande irresponsabilidade minha ingerir álcool ao ponto disso acontecer. Então, na verdade, médiuns não deveriam ingerir nada que possa alterar as percepções. Mas enfim, então, na verdade, é meio que obrigatório eu parar de beber, mas é muito difícil colocar isso como uma obrigação. Tá bem difícil falar, gente, eu tô com dor de garganta, tá bem difícil. Então, o que eu decidi? Agora já faz 15 dias, mais ou menos, 16 dias, que eu não bebo álcool e que eu decidi que eu não vou beber álcool. É pra sempre? Eu parei de beber pra sempre? Eu não sei. Não sei. O que eu coloquei por tempo indeterminado, por enquanto, pelos próximos meses, eu pretendo não beber. Vou voltar? Não sei. É o que eu decidi agora. Não vou beber por tempo indeterminado. Por enquanto, eu não sei. Talvez eu coloque uma meta de alguns meses, mas eu não decidi isso ainda. Mas, assim, tá sendo bem difícil. Já foram 3 eventos que eu com certeza beberia. 4. Que eu com certeza beberia e eu não bebi. Então, estou tendo sucesso, tomando cerveja sem álcool, mas estou conseguindo. Eu acho que tá difícil falar porque eu tô falando sobre espiritualidade. Toda vez que eu falo sobre espiritualidade no canal, eu tenho dificuldade de falar. Eu começo a ficar meio sem voz, sem ar, tá doendo pra falar. Gente, é muito difícil falar sobre espiritualidade. Um outro ponto que eu esqueci de falar aqui, que entra na parte de espiritualidade, é que, você acredite ou não, nesses últimos meses eu tive muitos assédios espirituais. Muita obsessão, muita interferência, muita influência espiritual. E o que me fortaleceu... Nossa, é difícil. O que me fortaleceu muito foi perceber que isso era um grande ponto de todos os problemas que eu tava tendo, que era um caso de obsessão generalizado de diversas áreas da minha vida e de diversos tipos de influências. E quando eu notei, e principalmente com o álcool, porque isso veio numa comunicação enquanto uma incorporação que eu tive, é que o álcool era a grande brecha para eu permitir tudo isso. Então, quando eu fui ligando todos esses pontos, eu fui começando a lutar contra isso, eu fui tendo mais força e eu fui ficando cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez mais determinada a certos autocontroles que eu tava tendo. Então, essa parte do álcool, essa parte de não permitir que a crise
tomasse conta, essa parte de voltar a me alimentar, de deixar de tomar o remédio. Não tô falando que é um problema você tomar um remédio controlado. É que no meu caso, o médico não passou o remédio pra eu tomar sempre. O remédio, ele passou, na verdade, pra minha viagem. E eu poderia tomar antes pra teste, mas não era pra eu começar a tomar como eu tava tomando, com a frequência que eu tava tomando. Então, o meu caso era esse. Se você tem um remédio controlado, tarja preta, que é prescrito pra você tomar com certa constância, você toma. No meu caso, não era. Era um remédio emergencial. E eu estava tomando com uma certa frequência. Então, parei, tô conseguindo ficar muito bem sem ele. Vou tomar na viagem, sim. Pretendo tomar na viagem, mas é porque o médico já tinha definido dessa maneira, tá? Então, o que foi me fortalecendo muito, aí a gente já entra no último ponto, que é o de autoconhecimento, foi me fortalecendo observar tudo o que estava acontecendo comigo, observar que eu conseguia, sim, lidar com aquilo sozinha. Eu criei uma maturidade muito grande, muito rápido, em relação a lidar com pessoas, a como que eu me imponho. Eu sempre fui muito boba, sempre fui muito assim, as pessoas podiam falar o que quisessem, eu não conseguia me impor, falar não, eu tinha medo de falar algumas coisas pra magoar certas pessoas, e depois que eu percebi que, sendo boba, as pessoas também são completamente sem caráter com a gente, aí eu comecei a falar, não, então eu preciso me proteger, então eu preciso aprender a me impor, aprender a falar não, aprender a me defender, aprender a colocar limites de como as pessoas podem me tratar, porque quando você perceber que você sendo boazinha ou você sendo uma pessoa que se impõe, as pessoas elas vão continuar tentando te destruir da mesma maneira. Então, pelo menos que seja com você colocando limites, falando não, a partir daqui você não vai passar. Independente do que você vai falar, independente do que você alegar, daqui você não passa, porque esse é o limite que eu tô colocando. Isso foi uma coisa muito importante, um aprendizado muito importante que eu tive nos últimos meses. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Esses foram os pontos que eu tinha pra falar. E o que isso traz, então, daqui pra frente, né? O que eu percebo de aspirações que eu tenho pro futuro. Recomecei o meu curso, a gravação. Tenho uma assistente agora que me ajuda aqui no meu trabalho, então eu vou conseguir gravar mais, tanto pro YouTube quanto pro meu curso. Ela tá editando pra mim, inclusive ela está no escritório editando neste momento, por isso que eu tô aqui. Tô planejando a minha viagem, que vocês vão saber mais sobre ela nos próximos vídeos. Mala, roteiro, planilha, valores, como que eu planejei, os sites que eu usei, hotel, tudo eu vou compartilhar com vocês. Eu também quero compartilhar mais com vocês a parte do meu trabalho, bastidores do meu trabalho. E principalmente sobre saúde mental, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, todas essas descobertas que eu tô fazendo no auge dos meus 28 anos, que eu não esperava que a vida ia dar essa reviravolta, mas que bom que deu, que bom que tudo isso tá acontecendo, que bom que tudo tá se transformando, que eu tô evoluindo, que bom, sabe? Eu tô tão vendo a vida com outros olhos, não são olhos sonhadores, porque essa época já foi, não são olhos de pavor e medo, porque eu tô aprendendo a lidar com isso, mas são olhos realistas e maduros, sabe? Tipo, quanta coisa eu ainda tenho pra aprender e eu tô aqui pra aprender. Enfim, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, continue aí seguindo e acompanhando o canal, porque vão ter muitos mais vídeos sobre esse assunto. Playlists também, eu tenho playlists sobre espiritualidade, sobre o aparelho, sobre viagens, tem algumas antigas também. Enfim, tem espaço pra todo mundo. Então curta o vídeo se você gostou, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.